A estreia do Red Bull Bragantino no Brasileirão está marcada para a próxima segunda-feira, dia 31, contra o Ceará. A Red Bull é hoje uma grande referência no esporte. Além do futebol e da Fórmula 1, a marca é muito presente nos esportes radicais. E sobre esse posicionamento da Red Bull, eu converso agora com o André Rocha, CEO do Red Bull Bragantino. Tudo bom, André? Boa tarde. Oi, Fábio. Boa tarde. Obrigado pela visita aqui ao nosso estúdio. Está sendo bem tratado aí? Muito bem tratado. Então, obrigado pelo convite. Ô, André, a partir desse investimento todo no esporte, né, que já não é de hoje, que já vem de muitos anos aí, qual a mensagem vocês vêm buscando passar para o consumidor? A primeira mensagem é fazer uma referência clara ao produto que a gente vende, né, que é uma bebida energética. Então, se tem um traço que ele é comum para todas as nossas modalidades, todos os nossos atletas, é a energia, é a verticalidade, essa agressividade positiva na forma de jogar. Então, você tem um modus operandi dentro da companhia que ela se traduz também nos esportes que a gente pratica e da forma que a gente colabora com os atletas. E como é que vocês notam, já depois desses anos todos de investimento, a associação direta entre esporte e a marca? Acho que o case mais sólido para nós, até pelo tempo, é a Fórmula 1. A Fórmula 1 é associada à bebida. Quando você pergunta para o público, eles têm uma maior associação com a Fórmula 1, até porque já temos um certo tempo que a gente está investindo lá. Mas, de forma geral, hoje na Europa o futebol já é muito bem visto dessa maneira, como você mesmo mencionou, os esportes radicais, onde a gente tem já uma vasta atuação em diversas modalidades. E mais recentemente agora com o ciclismo. A gente acabou de adquirir uma equipe de ciclismo, que é um esporte que na Europa a gente tem bastante difusão. Aqui na América Latina, a Colômbia está um pouco além, mas o Brasil ainda com pouca penetração no mercado, mas lá na Europa é super importante. Então, o último passo nosso agora foi com o ciclismo, mas, como disse, acho que Fórmula 1 para nós é hoje ainda o carro-chefe em relação ao nosso investimento nesse aspecto. E no fim do ano passado, a Red Bull contratou o Jürgen Klopp, né, treinador alemão, referência, campeão pelo Liverpool, para líder global da divisão de futebol. Queria que você comentasse um pouco sobre o que é que ele trouxe, o olhar que ele trouxe, o quanto ele agregou também para a marca. Foi um reforço em tanto, né? Falando no jargão futebolístico, o Klopp veio para agregar muito. O Klopp ele tem uma história de contratos muito longos, né? Tanto como atleta, depois como treinador, ele fica muito tempo nas equipes onde ele assume os desafios. Esperamos que seja da mesma forma conosco. E ele traz justamente para dar uma visão mais estrutural em relação à MCO, né? Que é a Multi-Club Organization que a gente já tem hoje. São vários clubes que estão dentro da responsabilidade dele. No primeiro momento, a obrigação dele, obviamente, é ter um pouquinho mais de padrão, como se fosse uma multinacional mesmo, onde a gente trabalha com uma governança mais clara, mais centralizada e um modus operandi mais alinhado também com a matriz. Até o dia de hoje, o que eles têm mais entregue, ele tem uma equipe, né, que trabalha junto com ele, mas o que eles têm entregue bastante é uma forma da gente ter um pouquinho mais de cadência nas interações com a matriz. Ele visitou todos os clubes, todos os projetos que a gente tem no mundo, até no Japão, que é o último adquirido pela empresa. No Brasil tivemos o privilégio de tê-lo mais tempo, ele ficou 5 dias completos aqui conosco. E é uma pessoa do âmbito pessoal agradabilíssima de estar com ele, né? Ele é super aberto, ele é super prático, ele tem uma visão positiva para tudo que ele aborda nos temas do futebol e tem uma visão interessante da vida também, né? De otimismo, de buscar trabalhar todo dia bem, todo dia com vontade de fazer melhor, e isso acho que vai muito bem para um clube novo como o nosso, né? E o Red Bull Bragantino tem também a equipe feminina, né? Como é que está sendo a experiência com o futebol feminino? A gente já tem o futebol feminino há algum tempo. A grande mudança que aconteceu no ano passado para esse ano é que a nossa equipe feminina está treinando no mesmo centro de treinamento que o nosso profissional treinava até abril do ano passado, vai fazer um ano agora, né? Que é lá no HWT, perto do nosso centro de treinamento do masculino. É interessante porque era uma estrutura muito grande, uma estrutura extremamente profissional. Já visto que hoje a seleção brasileira está treinando lá com a gente, está dividindo espaço conosco. É mais um passo que a gente está dando para prover uma estrutura que a gente entende que no médio e longo prazo vai ser extremamente benéfica para o futebol feminino. Todas as contratações que a gente faz, a gente conversa com as meninas, elas ficam abismadas com a estrutura que a gente coloca lá, mas a gente quer ir além, a gente quer trabalhar cada vez mais com uma integração com o masculino, para que elas possam também usufruir do que a gente tem investido aí de infraestrutura para elas. Hoje em dia, quando a gente fala de futebol, tem uma outra história que vem associada, né, infelizmente, que é o racismo, né? A gente
como o brasileiro tem visto muito isso focado no Vini Júnior, lá na Europa, né, na Espanha especialmente, onde ele atua. Agora aqui na América do Sul isso também vem acontecendo. A gente viu na semana passada a declaração do presidente da Conmebol, né, falando ali sobre o Brasil, um eventual boicote do Brasil e dizendo que seria como Tarzan sem a Chita, né, ter a Libertadores sem a participação do Brasil. Como é que a Red Bull se posiciona frente aos casos de racismo no futebol? A gente, inclusive, foi signatário de uma carta que o grupo comercial ao qual a gente pertence, que é a Libra, se posicionou de forma bastante dura em relação não só à declaração recente, que obviamente foi a parte que mais nos chamou a atenção, mas pelos casos recentes e reiterados contra brasileiros, né? Então, a gente sabe que tem um aspecto cultural em relação a isso, mas que é um desafio da Conmebol lidar. E a gente espera que não só em virtude da carta, mas em virtude do próprio suporte que o presidente Edinaldo da CBF tem feito junto ao tema, que a gente comece a tratar isso de uma forma um pouco mais dura. Particularmente, eu entendo que enquanto a gente não tiver sanções esportivas, a torcida adversária, os clubes adversários ainda não darão a relevância que o fato determina. A gente sabe que é uma chaga da sociedade, e o futebol, normalmente, ele é um reflexo do que a sociedade tem do ponto de vista de ação e reação, mas que, até por ser um esporte tão popular, a gente deveria lidar com o exemplo, né? Liderar com o exemplo, com ações práticas, educacionais, sem dúvida, porque a gente está lidando com várias faixas etárias, mas em alguns aspectos punitivos também, porque está ficando bastante duro de lidar, principalmente do brasileiro contra um outro país sul-americano. Esperamos que os últimos movimentos nossos ajudem a reforçar o tema e que o presidente Alejandro consiga conduzir os próximos passos, que ele já anunciou que ia fazer, com a devida atenção dentro da Conmebol. Para a gente encerrar, André, o que você pode trazer para nós sobre a presença da Red Bull nos esportes aí ao longo de 2025 e, quem sabe, para além também? Eu acho que a gente está num momento importante. Recentemente, um atleta brasileiro acabou de ser vice-campeão mundial de esqui alpino, que mostra a abrangência e não necessariamente a nossa presença em esportes mais populares, mas também esportes importantes no que tange ao radical. Temos aqui no Brasil o Red Bull Bragantino. A gente vai se apresentar para esse Campeonato Brasileiro com um novo elenco já bem modificado em relação ao ano passado. Mas temos também a Fórmula 1, que tem um ano difícil, que já começou com 2 grandes prêmios aí que a gente pôde perceber que as outras equipes puderam se beneficiar dessa pausa para evoluir, né? A gente foi campeão no ano passado com o Max, mas de uma certa forma ainda temos muito para desenvolver. E de uma forma geral, estamos sempre olhando aí por oportunidades, seja em esportes profissionais ou amadores, para a gente poder estar aumentando a nossa participação. André Rocha, CEO do Red Bull Bragantino. Obrigadão, André, pela sua visita aqui ao estúdio. Boa semana, bons negócios e boa sorte nos campeonatos. A todos nós. Obrigado. Valeu, obrigado.